Bom, vamos dar sequência aqui. Gostaria de convidar o José Eduardo de Assis Lefebvre, é arquiteto e professor da Universidade de São Paulo, da USP, e presidente do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, do CONDEFAT. José Eduardo, por favor. Muito boa tarde ou boa noite. Queria inicialmente agradecer muito o convite para estar aqui presente nessa casa, que é a casa nossa dos arquitetos de São Paulo e paulistanos particularmente, e também dos que estudaram aqui, mas é uma casa aberta efetivamente para todas as ideias aqui circularem sobre a cidade, sobre a história. Muito bom. Após esse agradecimento, realmente o tempo é curto e a minha inserção institucional no momento aqui é referente justamente ao Conselho de Defesa do Patrimônio. Portanto, a minha abordagem, o ponto de vista vai ser particularmente a respeito das questões do patrimônio, mas não do patrimônio de uma forma geral, mas especificamente sobre o patrimônio ambiental urbano, que é um conceito que já foi desenvolvido com bastante clareza, pelo menos há 30 anos ou mais, e que diz respeito justamente ao conjunto de elementos que constituem os elementos de referência das nossas cidades e que permitem que se estabeleçam pontos de ligação e pontos de identidade e que são essenciais para a construção, reconstrução, manutenção, gestão de um ambiente urbano qualificado. Esse processo de identificação cultural, nós vimos aqui na apresentação feita agora há pouco, ali referente à favela do Vidigal, a importância da identidade cultural, da identidade de um grupo, de uma comunidade, na construção de um espaço coletivo qualificado, onde haja uma responsabilidade compartilhada no sentido dessa construção. Essa é, a meu ver, a importância maior do reconhecimento e da identificação de um patrimônio ambiental urbano, no qual possa existir essa identificação. Esse processo de identificação começa, digamos, até com a ideia que cada cultura tem a respeito de uma cidade. E nós vemos que diferentes culturas têm diferentes ideias a respeito de cidade. É evidente que essa identidade cultural varia com o tempo, porque a própria natureza humana e a realidade é sempre transitória. Nós estamos sempre nessa ponte entre o passado e o futuro, que é o presente, que é esse momento preciso em que nós estamos aqui reunidos. Então, a nossa projeção para o futuro, ela abrange, inclusive, visões que nós temos ou experiências passadas e que nós projetamos para o futuro. O próprio tema geral aqui, design, projeto e patrimônio ambiental, todos esses três temas estão relacionados com a construção do futuro. O design, que poderia traduzir por desígnio ou intenção, o projeto, que é uma previsão, é uma abstração, todos os conceitos são abstrações. O projeto é uma abstração daquilo que se pretende materializar no futuro, e o patrimônio também parte, digamos, de intenções. A preservação do patrimônio não se confunde com a nostalgia. A nostalgia é uma falácia, porque ninguém quer do passado os elementos negativos. Os elementos negativos, que eventualmente não, era muito melhor, é uma balela. Ninguém quer do passado os elementos negativos, só quer os elementos positivos. Então, esse aspecto de procurar e identificar no passado os elementos positivos e transmitir para gerações futuras, dizer, não, poxa, ver uma partida de futebol no Pacaembu é uma coisa sensacional. Eu ia lá, assistia, e isso foi uma experiência importante na minha vida. Gostaria que, não só de eventualmente ter novamente essa experiência, como que outros também tenham. Portanto, essa ideia da preservação, ela está voltada para o futuro, não é uma nostalgia voltada para o passado, que é absolutamente improdutiva. E nós vemos que, ao longo do tempo, as cidades têm um caráter, e esse caráter já está, digamos, ligado com a sua origem. Não é à toa que os portugueses, por exemplo, se estabeleceram em Olinda numa situação de relevo e de topografia que levava à identificação com uma tradição cultural portuguesa de entender a cidade, num local de uma topografia irregular, onde os edifícios principais se sobressaem na paisagem e identificam os pontos que são balizas da própria cidade.
E essa identificação de cidade alta, cidade baixa, se repete nas cidades portuguesas, e nós vemos isso em Salvador, vemos no Recife, vemos em São Paulo, exatamente porque, ao escolher o sítio para fazer uma cidade, os portugueses tinham uma ideia de como que se iria construir essa cidade. Portanto, já é algo que já estava na cabeça e que simplesmente se procurou o local adequado para fazer aquela cidade. A cidade de Salvador é exemplificativa dessa forma de entender cidade. Não é à toa que os holandeses, quando vieram para o Brasil, escolheram um local diferente de Olinda e preferiram o local da Foz dos Rios Capibaribe e Beberibe, que reproduz, com muita água e terrenos planos, uma topografia e uma situação original da Holanda, de Amsterdã, de terras baixas, com muita água e terrenos planos. Eles acharam esse é o terreno ideal para fazer uma cidade, não aquele de Olinda. E certamente os portugueses diziam, mas eles foram escolher esse lugar aqui horroroso, baixo, cheio de mosquito, é um horror. Não é à toa também que os holandeses, ao saírem de Pernambuco, escolheram para fazer Nova Amsterdã num local absolutamente semelhante, terra baixa, cheia de água, lá em Manhattan. E aqui no Brasil também, em outro local que escolheram para repetir a situação topográfica e aquela visão de como que se faz uma cidade, o que é uma cidade. E aqui também escolheram uma outra cidade, que durante um tempo teve o nome de Nova Amsterdã também, que é Natal, que reproduz, de certa forma, também Foz de Rio, terrenos planos, tudo mais. Então, essa permanência cultural identifica traços que são identificadores das cidades. E nós vemos que, por exemplo, se nós compararmos alguns espaços originários, né, da formação portuguesa, feitas no Brasil, como é o caso, por exemplo, da praça, o Paço, o antigo Palácio Imperial, ou a Praça 15, né, depois da proclamação da República, que reproduz a implantação da Praça do Comércio em Lisboa, como que, ao longo do tempo, apesar dessa inicialmente terem semelhanças, se transformaram de formas completamente diferentes. Então, antes da demolição do elevado... Opa, espera um pouquinho, vou voltar para cá, eu peguei errado. A situação era esta, com o elevado cortando aquilo que era a antiga borda para a Baía de Guanabara, que embaixo se vê nesse desenho, onde se tem ali a fonte do Valentim, que era para abastecer as naves. E um espaço aberto, junto com os edifícios religiosos e oficiais mais importantes, que eram o acesso para a cidade. Isso se perdeu ao longo do tempo, e se nós compararmos com a situação de hoje, a gente vê como que a construção da cidade fez com que esse aspecto de formação desapareceu praticamente, né? Apenas circulando por ali é que você, sim, realmente aqui de fato existia essa cidade. O que não aconteceu na cidade de Lisboa, onde a Praça do Comércio está lá, não tem elementos perturbadores desse espaço. Veja, o que eu estou querendo dizer aqui, que essa cidade, esse espaço permaneceu como tal porque estava na cabeça dos portugueses, daqueles que geriram o espaço, do Pombal, quando refez, depois do terremoto, que isso deveria ser mantido desta forma. E não tem prédios altos em volta, tem prédios mais afastados, e esse espaço se manteve tal qual, digamos, os portugueses sempre entenderam que era a construção de uma cidade. Se nós percorremos o Brasil, a gente vai ver em outros locais praças não semelhantes na escala, mas semelhantes na ideia de ser um espaço aberto, onde você tem igreja, que você se aproxima do mar. Em Guaratuba, aqui no Paraná, tem uma praça chegada, é muito semelhante. Para quem chega de água, você vê algo muito semelhante a isso, não na escala, mas na ideia da organização da cidade que se abre para o mar. E, claro, ao longo do tempo, algumas coisas foram se modificando e aprimorando. No caso de Lisboa, a invasão de espaços públicos pelos automóveis, felizmente foi ultrapassado, e também então se tem um espaço adequado para usufruir desse espaço ali à beira d'água. Aqui, além, digamos, desses aspectos de identidade da cidade, pela sua morfologia, pela sua construção, é evidente que relações com a topografia e com a natureza são fundamentais para definir, muitas vezes, o caráter da cidade. E principalmente quando ligadas com aspectos, com elementos construídos pelo homem, como é o caso de Atenas, ou como é o caso de Edimburgo, onde também está numa parte alta, você tem sempre uma vista interessante para todos os lados dessa parte alta, e um castelo em cima que marca, um elemento construído que marca o foco, né, do espaço, também se mantém ao longo do tempo. E não apenas esses elementos mais importantes, mas também na forma de construção das cidades. No caso de Veneza, por exemplo,
lembrando do John Ruskin, que menciona que o que marca o caráter da cidade não está nos seus edifícios mais importantes, mas sim naquelas ruas, nas pequenas casas que constituem o seu tecido normal. Realmente, em Veneza, o que é extremamente marcante, essas pequenas ruas onde você circula com o silêncio de não ter automóvel, de não ter motocicletas, de não ter nada mecânico se movendo, um silêncio e tal, você ouve o barulho dos passos das pessoas, é isso que marca, digamos, o caráter da cidade, quando você não tem o atropelo causado pelo turismo nos espaços maiores. Mas é isso, digamos, que constitui o caráter da cidade. Quando nós pensamos em São Paulo, é fundamental analisarmos o que constitui o patrimônio ambiental de São Paulo e aonde que estão os elementos de identificação. A nossa cultura toda ela é marcada por uma grande heterogeneidade, e essa heterogeneidade que vem da demografia, também se perpetua nas construções, porque nós tivemos aqui diferentes códigos de obras, diferentes limites ao longo do tempo que fazem com que você tenha prédios modernos, como esse prédio do Korngold Alto, que reproduz exatamente a arquitetura moderna europeia dos anos 40, dos anos 50, dos anos 30, ao lado de representantes de arquitetura anteriores, como o eclético do Teatro Municipal, outro prédio do Korngold logo atrás, com o hotel. Ou seja, essa heterogeneidade e essa compartimentação, esse compartilhamento de identidades faz parte da nossa cultura. Agora, é necessário, e essa mudança tão rápida que ocorre na nossa cidade também altera o caráter. Quer dizer, nós tivemos espaços muito bem construídos, como é o caso, por exemplo, deste em Anhangabaú, que foi substituído nas suas construções de um espaço, digamos, aí interessante, bonito, bem proporcionado, sucessivamente pela verticalização, pela ocupação, pelos automóveis, pela destinação de espaços para a circulação de automóveis em detrimento da circulação de pessoas, em que pese, durante momentos, ainda ser possível ter um bom uso desse espaço pelo pedestre, mas durante muito tempo tivemos este panorama que a maior parte das pessoas hoje que moram em São Paulo não conheceu, só aqueles que já têm uma idade um pouco maior, que se lembram de como era o Anhangabaú dessa forma, realmente com automóveis e congestionamentos e atropelamentos e esse conflito existente na cidade. Isto foi ultrapassado com um projeto de concurso que foi realizado, que foi implantado, mas que efetivamente passou a apresentar alguns problemas na relação com os edifícios, particularmente pelo fato de ter grandes espaços vazios. É um espaço muito bonito para ser visto do alto, porém, ao nível da terra, é muito vazio, particularmente a relação com os edifícios já construídos, que foram construídos para terem em frente a circulação de automóveis. A circulação de automóveis foi mantida, então esse espaço, como ele está hoje, ele não apresenta a qualidade necessária para uma permanência, porque não tem. Então, é necessário sempre estar revendo, isso é o ponto que eu queria mencionar, é necessário estar revendo, repensando e adaptando, adequando os espaços construídos para as realidades que se transformam ao longo do tempo. E uma outra questão importante é o seguinte, é que é necessário valorizar o espaço público. O espaço público como convivência está sendo grandemente afetado por problemas de segurança, mas à medida em que você restringe os espaços públicos, você piora os problemas de segurança. Então, a cidade se transforma em espaços murados, cercados e condomínios fechados, onde o espaço público fica restrito a um local para andar de automóvel ou para andar dentro da condução, e não se destina à circulação de pessoas. Mesmo bairros tombados, para falar em tombamento, apresenta uma perda tremenda de qualidade ambiental, como é o caso do Jardim América, esses bairros jardins. Quem conheceu esses espaços, como era, a arquitetura das casas fazia parte da rua, ou seja, o espaço era compartilhado e, não mais do que compartilhado, era qualificado pela presença de obras de arquitetura. Atrás destes muros altos, prédios de excelente arquitetura, que hoje não são visíveis, porque estão atrás destas verdadeiras muralhas, que são antítese da construção da cidade. Isto aqui, essa muralha está boa para um campo de concentração, está boa para uma prisão, mas não para uma cidade, e principalmente para um bairro tombado. Atrás dessa muralha verde, com grades em cima, tem um prédio, uma construção que ganhou prêmio de arquitetura no Salão Paulista de Arte Moderna. É esse projeto, essa casa está atrás desse muro. Quem conhece essa casa? Pouquíssimas pessoas. Apenas quem viu o livro do Henrique Mindley, ou que se lembra, é que sabe que atrás tem uma obra de arquitetura que mereceu um prêmio.
Portanto, essa é uma obra de arquitetura que foi retirada do espaço público, retirada do conhecimento das pessoas. A mesma coisa do outro lado, o projeto moderno de uma obra como essa, o projeto do arquiteto Rino Leve, valorizava o espaço público. Todo esse espaço envoltório da casa jardim é espaço privado, porém de acesso aberto ao público, ou seja, uma valorização do espaço público que estava na cabeça dos arquitetos nos anos 50 e que se perdeu. Essa mesma casa, que tinha esse espaço público em volta, como aqui está se vendo, o jardim aberto e a casa valorizando, qualificando o espaço da cidade, hoje, e essa é uma lateral, hoje está escondida atrás de uma muralha que nem do ponto de vista de segurança representa realmente uma segurança, porque você tem que sair à rua, você não está preso aqui dentro o tempo todo, você tem que sair à rua, e depois, se você está dentro dessa casa e alguém invade, ninguém percebe, e eu já passei pessoalmente por situações diversas de segurança, e realmente a muralha não resolve a segurança, porque ela não é, você está dentro da cidade, portanto isso não se resolve. E nós temos espaços que são absolutamente o oposto de um espaço público projetado para pessoas. Aceita-se, quer dizer, estão lá porque foi aceito, porque foi construído, você pensou, isso é uma rua? Isso é uma droga como rua, porque olha o espaço para andar na calçada, não dá para andar, um carrinho de criança não dá para andar com um carrinho de feira, não é para as pessoas usarem, é para passar de automóvel, passar correndo, porque é um espaço desagradável, apesar das árvores e tudo mais, mas é um horror. Quer dizer, então, e aqui, onde que pode passar uma pessoa com um carrinho ou um idoso, uma pessoa com um andador? Não passa nessas calçadas, isso não é feito para andar calçada, é feito para andar carro, o resto é o resto. Quer dizer, então, esse espaço urbano é horroroso, é um lixo, quer dizer, é muito ruim, e isso se aceita. Né? Quer dizer, então, em outros bairros, há um pouco mais de consciência, permite-se a visibilidade e tudo mais, ou seja, na realidade, o reconhecimento daquilo que é o patrimônio ambiental urbano é fundamental, e que haja um processo de identidade e que coletivamente se possa construir e valorizar elementos que tenham uma qualidade no ambiente urbano, e não simplesmente ir destruindo o ambiente urbano. Claro, reconheço aquilo que é mais significativo em São Paulo, como é o Ibirapuera, é altamente estimado. Mas não é possível apenas ir ao Ibirapuera para apreciar um bom espaço. Por outro lado, a representação da identidade e do patrimônio cultural é fundamental que seja feito, e nós estamos vivendo exatamente agora, nesses dias, os reflexos deste caso, que é um absurdo realmente, o grau, digamos, de desrespeito a um patrimônio coletivo, que é a aprovação que foi embargada de um prédio que iria usufruir dessa vista. E todo o resto, quem não está no prédio, está vendo lá mais um prédio dessa altura, nesse local, visível de todo lado. Ou seja, realmente é um desrespeito ao patrimônio ambiental urbano da cidade de Salvador e, felizmente, ele foi vetado. Espero que continue vetado dessa forma. Muito bem, é muito rápido, não dá para me alongar mais em outros conceitos, mas agradeço muito a atenção e espero ter colocado essa questão da valorização e da importância da preservação do patrimônio ambiental urbano. Muito obrigado.